Salmo de número 4, o salmista Davi, ele diz assim: ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Podeis se assentar. Quero já também, irmãos, justificar domingo. Nós acabamos não informando a igreja e pedindo oração pela família do irmão Florisvaldo, que aprove a Deus recolher ao paraíso eterno. Então gostaria que os irmãos orassem pela irmã Zuleika, os seus filhos. Tivemos ali no domingo, à tarde, no velório, no sepultamento, e acabamos não informando à noite, né? Mas a maioria dos irmãos foi informado através das redes sociais, dos grupos. Hoje facilitou muito, né? Às vezes somos tomados de surpresa com algumas coisas, mas as redes sociais, os grupos informam rápido os irmãos, e muitos irmãos puderam estar ali no funeral, e nós pudemos ver a irmã Zuleika muito forte. Quem esteve ali viu que ela estava como uma rocha, né? Porque o crente, irmãos, quando parte, salvo com o Senhor, e a família tem certeza disso, a família, claro que sente, é humano, nós somos humanos e sabemos a dificuldade. Mas nós temos uma esperança. É essa esperança que preenche os nossos corações. Essa esperança que muito breve vão ser todos despertados. Então nós temos eles como estão dormindo, estão descansando por um momento, né, pastores? Então isso conforta os nossos corações. É diferente, quando você vai num funeral de um ímpio, você pode ver uma tristeza generalizada. Todo mundo está triste, a família chorando, desesperada, parece que não tem consolo. Você vai num funeral de um cristão, o povo está cantando, está adorando. Você olha para o cadáver, parece que está dormindo. Não é verdade? Esses dias ali no Pastor Justo Rangel, com 86 anos, quando descansou também aos braços do Senhor, faz uns 20 dias por aí, né, pastor? Parecia que estava dormindo aquele homem, sereno. Então a gente percebe a paz, irmãos, quando o cristão descansa. Realmente eles descansam e a família, ela sente a separação, mas a esperança traz no coração o desejo de continuar servindo esse Deus, adorando ao Senhor, porque brevemente vamos encontrá-los. Mas vamos orar em favor desta família. Também, irmãos, próxima segunda-feira, começa uma grande festa aqui nesta igreja. E é importante os irmãos agendar isso. Porque, pastor, os cultos é terça, é quinta, é sábado, e às vezes passou a festa e você não está sabendo o que está acontecendo. Então, aquela segunda semana de consagração que nós fazemos todos os anos, começa segunda-feira. Segunda-feira pela manhã, de segunda a sábado, todas as manhãs, das 8h30 ao meio-dia, e à noite, de segunda a quinta-feira. Inclusive, segunda e terça estará conosco aqui, à noite, o pastor Edson, ali do Belenzinho, um homem que Deus usa muito ele na área da cura. E com certeza Deus vai usá-lo aqui, na segunda e na terça-feira à noite. Então os irmãos trazem as pessoas enfermas, os problemáticos, porque o nosso Deus,
Ele estará presente como sempre se faz presente. E nessa semana, irmãos, com certeza será uma semana de muitas vitórias. Nós, no começo do ano, quando nós fazemos aqueles 12 dias de consagração, 12 noites de clamor pelos 12 meses, olha, muitos irmãos têm testemunhado, às vezes particularmente para mim mesmo, que aquilo que eles pediram para acontecer até dezembro, já está acontecendo, já os propósitos de Deus já está sendo cumprido na vida deles antes do prazo. Eles pediram para dezembro, Deus já está realizando agora e cumprindo todos os propósitos. Então isso é sinal, irmãos, que precisamos falar com Deus. A única maneira de Deus ouvir o seu povo é nós falando com Ele. Nesse texto que nós acabamos de ler, nós podemos ver Davi fazendo um clamor a Deus. E eu gostaria nessa noite de falar um pouquinho porque Deus nos testa e porque Deus nos prova. Qual o objetivo do Senhor? Testar o seu povo. O porquê Deus provar o seu povo? Eu ouço Davi fazendo um clamor a Deus, num momento de angústia, num momento de desespero, e ele dizendo: na minha angústia, me deste largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Davi estava diante de um dilema, de uma angústia, e pedindo a Deus misericórdia. Mas Deus estava colocando Davi numa prova. Deus estava testando Davi, porque Deus teria com Davi projetos grandes em Israel. Quero dizer aos irmãos que ninguém chega aos propósitos e promessas que Deus tem feito na vida de cada um de vocês sem preparo. Quando vocês verem alguém liderando alguma coisa, não pense que ele chegou lá de paraquedas. Não pensa que foi apadrinhado. Não pensa que chegou lá de qualquer jeito. Não. Há um preço a pagar, há um teste a ser feito por ele. Deus vai testando a cada dia o seu povo, porque ele só vai entregar a bênção, os seus propósitos, quando você estiver preparado para receber. Tem muitas pessoas que às vezes até criticam muitos vasos de Deus. E eu até falei num domingo, mas precisei viajar na terça-feira e acabei abortando um estudo que eu traria, mas vou trazer para falar sobre os dons espirituais e dentro desses dons, o dom de profecia. Este dom é um dom maravilhoso, que aonde não há profetas de Deus, a igreja perece. Porque a profecia tem as suas funções na igreja, para edificar, para exortar, para alertar o povo, para corrigir. Quando o vaso permite Deus usar, Deus usa e as coisas acontecem. Mas às vezes, irmãos, tem pessoas que criticam alguns vasos de Deus, porque Deus faz uma promessa. Mas o ser humano, ele é muito imediatista. Deus fala com você hoje, você quer amanhecer com a
promessa de Deus cumprida na sua vida. Tem algumas coisas que Deus fala que, se o pastor não tiver paciência, não tiver equilíbrio, ele bota muita gente para correr. Tem algumas promessas que Deus faz para muitas pessoas. E essas pessoas chegam para o pastor e dizem: pastor, é a minha hora. Qual é a igreja que eu vou assumir? Deus já falou comigo, pastor, é a terceira vez que Deus falou. Eu estou sentindo que o senhor está impedindo a minha bênção. Pastor, o senhor está impedindo a minha bênção, pastor. O que é isso? Deus já falou comigo 3 vezes. Quando Deus fala, é para você começar a preparar. Porque o momento vai chegar. Porém, irmãos, entenda uma coisa, entre a promessa e o cumprimento, o povo de Israel tiveram que andar 40 anos no deserto. Deus disse: Moisés, eu tenho uma terra para dar ao meu povo. Uma terra onde mana leite e mel. Vou tirar vocês da mão dessa escravidão do Egito. Olha, vocês vão se livrar de Faraó. Vão para o deserto celebrar. Faz uma festa e eu vou abrir os caminhos, Jordãos vão se abrir e tudo vai acontecer. Deus faz uma promessa para Moisés. Prova para Moisés que Deus estava com ele. Anima o povo a sair. Mas Deus, quando ele faz uma promessa, ele fala aonde ele quer que você chegue. E aonde ele vai te colocar. Mas ele não te fala os detalhes que você vai passar. Ele não fala o deserto que você vai viver. Ele não te fala as aflições que você vai passar. Ele não te fala a prensa e a moenda que você vai passar. Ele só fala que você vai chegar. Agora, essa moenda, essa prensa, essas provações, é Deus testando os seus. Para quando você chegar lá, você está preparado. Quando você se posicionar, Deus disse: esse eu provei no ouro. Passou pela fornalha. Então está preparado. Então é muito importante, quando Deus falar conosco através da palavra ou através de um profeta, nós possamos guardar aquilo. Eu tenho profecias que Deus falou comigo que ainda não se cumpriu e já faz mais de 10 anos que Deus falou. E eu creio que na hora certa vai acontecer. E às vezes Deus fala comigo hoje e acontece amanhã. Então nós temos que entender isso. Davi, ele estava passando um momento que ele havia praticado um suicídio e estava em seguida cometendo um adultério com Betseba. E Deus então começa a colocar Davi no momento de aflição. Davi estava sob pressões. Após o maior fracasso da sua vida, neste caso de homicida e de adultério, Deus começa a fazer um julgamento na vida de Davi. E Davi começa então a viver um momento de luta, de provação,
de batalha, de teste de todos os lados. E Davi, diante dessa luta, até para escapar pela sua vida, o seu filho Absalão usurpa o trono de Davi, e Davi tem que se viver no exílio para poder escapar com vida. Mas aquela pressão, aquela prova, aquele teste que ele estava vivendo naquele momento, era Deus proporcionando a Davi um momento de crescimento e maturidade na sua vida. Às vezes, irmãos, todos nós temos as nossas fraquezas, cometemos as nossas falhas, porém, Deus reconhece, perdoa as nossas fraquezas. Porém, Ele permite nós passarmos pelas provas e por esses testes, até porque, primeiro, Ele precisa preparar nós, para em nós entendermos os seus propósitos na vida de outras pessoas. Você nunca vai ser um verdadeiro cristão e nunca vai conseguir entender os problemas, as fraquezas de muitos irmãos, se você nunca passou, pelo menos perto do caminho que ele está passando. Nunca você vai entender. Tem muitas pessoas que chegam, pastor, olha, tem que passar a faca na cabeça. Olha o que ele cometeu. Olha o que ela fez. Olha o que ele deixou de fazer. Olha o caminho, olha onde ele caiu. Não tem como. Tem que tomar medidas. Mas quem já passou, pelo menos perto, e entende a fraqueza, a situação daquele irmão, daquela irmã, ele vai dizer, olha, vamos ter um pouquinho de paciência. É melhor um fraco aqui dentro do que um forte lá fora. Não é assim? O cristão verdadeiro, que já passou pelas provas, sabe quanto é difícil ser um cristão verdadeiro e que está aos pés do Senhor clamando por vidas, por almas, e sabe o sofrimento das pessoas diante das fraquezas. Ele não vai pedir para passar o facão na cabeça de ninguém. Ele vai pedir misericórdia a Deus. Ele vai dizer, pastor, nós precisamos colocar aquela irmã no círculo de oração, no livro do círculo de oração para as irmãs orar, porque aquela irmã está precisando da nossa ajuda. Ela está passando por momentos difíceis, tem cometido algumas fraquezas, tem cometido alguns erros. Porém, pastor, é muito melhor ela aqui dentro, tentando sobreviver à vida espiritual, do que nós jogarmos lá fora de uma vez. Vamos ajudar. Então, irmãos, Deus, Ele prova, Ele testa cada um de nós. Para quê? Para que essas pressões possam produzir crescimento e maturidade no meio da igreja. Imagina, diante dos grandes problemas que a igreja nos dias de hoje está vivendo, se Deus não der sabedoria para os seus líderes, irmãos, rapidamente muitas coisas desmoronam. Porque as pressões são grandes.
As pessoas muitas das vezes não entendem o trabalhar de Deus na vida das famílias, das pessoas. E se você não tiver a graça de Deus, o preparo, estar maduro para enfrentar aquela situação, você joga famílias e famílias fora. E tudo que Deus quer é que nós tenhamos compaixão das pessoas. Tudo que Jesus tinha e provou aqui na terra é que tinha um coração de compaixão. Não interessava a cor, não interessava o tamanho das pessoas, necessidades. Deus olhava para as pessoas com um olhar de compaixão. Então é muito importante, quando nós estiver passando por um momento de teste, por um momento de provação, nós não questionar a Deus, por que isso ou por que aquilo. Nós precisamos adorar a Deus e dizer, Deus tem um propósito em tudo isso. Amanhã eu vou entender isso. Hoje eu não estou compreendendo, mas amanhã eu vou entender. Muito embora os seus problemas tivessem sido ocasionados por Ele mesmo, Deus olha para nós com o seu olhar de misericórdia. Não, mas ele foi o culpado. Ele poderia ter evitado isso. Ele poderia ter evitado um suicídio. Ele poderia ter evitado esse adultério. Ele poderia ter evitado essa situação. O ser humano, ele olha desta maneira. Mas Deus, ele olha para o ser humano diferente. Quando este homem erra e ele clama a Deus, como Davi fez, Deus, tem misericórdia da minha vida. Alarga. Ele está pedindo, dai-me paciência, dai-me graça, que a tua misericórdia continue sobre mim, para me suportar esse momento difícil. E se arrepende, reconhece do seu erro, Deus olha para nós com o seu olhar de misericórdia, com o seu olhar de compaixão. É assim que Deus olha. Não importa se você errou, se você cometeu falhas, não. Deus jamais vai deixar você fracassado. Não. Quando nós abandonamos os nossos pecados, Deus, misericordioso, Ele olha para nós com o seu olhar de compaixão. Segunda coisa que acontece com cada um de nós, quando Deus prova e nos testa, Ele nos faz ficarmos humildes. Tem muitas pessoas soberbas, arrogantes, que passam por você e mal te cumprimentam. Mas ele está vivendo um momento diferente do teu. Ele está muito bem sucedido em todas as áreas. E aí ele pensa que tudo que ele está fazendo é com as suas forças e com a sua sabedoria. E que você que está na prova é porque você é um fracassado. É que você errou. É que Deus está vendo ele de uma forma e vendo você de outra forma. Por isso que ele está cada dia mais no sucesso. E ele olha as pessoas assim, para cima. Para baixo, dificilmente ele vai olhar. Mas Deus, irmãos,
Ele sabe tratar cada um de uma forma. Deus tem uma alfinete para furar todas as bexiguinhas da terra. Todos nós temos uma bexiga. Deus tem um alfinete especial, que ele sabe colocar esse alfinete e esvazia. Aí, de repente, você vê aquele irmão entrando com a cabecinha baixa. Aquela irmã que mal te cumprimentava, estava cumprimentando você. E você fala, mas o que aconteceu? O que aconteceu? Aquela irmã passava e nem olhava para mim. Hoje ela, além de te cumprimentar, ela está te abraçando. E nesse abraço ela já está dizendo, irmã, eu preciso das tuas orações. Mas como assim, minha irmã? Ah, minha irmã, estou passando por uma luta. Estou passando por uma prova. Mas como? A senhora que é uma bênção. Sabe como é que Deus olha para nós? Deus olha para nós e Ele quer descobrir em nós. Se o servimos porque o amamos, ou se servimos por causa de todas as bênçãos que Ele nos dá. É assim que Deus olha para nós. Você está aqui servindo a Deus porque verdadeiramente você o ama, ou você está aqui porque as bênçãos de Deus têm jorrado sobre a sua vida? Você está aqui por aquilo que Deus representa na sua vida, ou por aquilo que você espera de Deus que Ele faça acontecer na sua vida? Jesus, quando estava na terra, ele sabia muito bem. Tinha um grupo dentro da multidão que seguia Jesus porque amava Jesus, cria em Jesus, sabia o que Jesus podia fazer. Mas tinha um outro grupo que seguia Jesus, Leucir, por causa dos pães e dos peixes que ele não deixava faltar para encher a barriguinha deles. Então Jesus sabe muito bem quando você está servindo Ele, porque você ama Jesus de verdade, ou se você está servindo Ele pelas bênçãos que você espera receber dele. É isso que Deus está olhando. E quando Deus quer abater alguém e fazer as pessoas entender os seus propósitos, Deus então leva essas pessoas ao deserto, a dar uma volta no deserto, a ver as serpentes que existem, escorpiões no deserto, a viver um pouquinho e passar o frio do deserto, o sol calcifante, de dia 40 graus, à noite 0 grau. É o trabalhar de Deus. E isso, irmãos, faz o orgulho, faz a soberba, faz a prepotência cair por terra. E nós começamos a entender os propósitos de Deus. E nós começamos a ver as outras pessoas igual nós. Que ninguém é mais do que o outro. Que todos, um depende do outro e todos dependem de Deus. É isso que Deus quer que eu e você entenda. Abra sua Bíblia, aí no livro de Deuteronômio,
E alguém leia aí, capítulo 8, versículos 15, 16, 17 e 18. Deuteronômio 8, 15, 16, 17 e 18. Veja o que está aí. Viu como Deus trabalha? Quando Deus quer tratar conosco, quando Deus quer quebrar o nosso orgulho, quer que nós entendamos o que é ser humilde, Deus nos leva ao deserto, para que nós possamos entender que Ele quer nos proporcionar um final feliz. Tudo que Deus quer é proporcionar a nós um final feliz. E muitas das vezes, irmãos, Ele nos leva às mais profundezas do desânimo, ao lamaçal de situações desesperadoras. Sabe por quê? Porque nós vamos entender que quando nós sairmos dessa situação, nós não saímos com a nossa força. Nós não saímos de lá com as nossas sabedorias, mas nós saímos com a graça de Deus. Foi pela força de Deus, foi pela misericórdia de Deus que nós saímos dessa situação. Quando Deus dá o crescimento, geralmente, naturalmente, as pessoas são possuídas por um espírito de orgulho, de grandeza. E é isso que Deus quer tratar com o seu povo. Nós temos que entender uma coisa, irmãos: somos servos. Nós fomos chamados e escolhidos para ser servos. E Deus olha para nós e todos são filhos. E o único pai é Ele. Então, se nós temos um pai, esse pai olha e vê uma família como filhos. E esses filhos não têm o maior, o menor, o mais gordo, o mais magro. Todos para ele, são filhos iguais. As bênçãos Ele quer proporcionar para todos. Por isso que, em vez em quando alguém quer permitir o orgulho, a soberba, crescer no coração, Ele leva no deserto. Ele fala: peraí, eu tenho um caminho para acertar ele. Aí leva para o deserto. Passa uns momentos no deserto. Aí lá no deserto coloca o alfinetinho nele. Aí ele murcha. Aí volta, dizendo: tem misericórdia. Deus, tem misericórdia. Por que tudo isso, Deus, na minha vida? Deus só quer fazer ele entender que todos os seus filhos merecem o mesmo tratamento. Que todos aqui dentro precisam do mesmo tratamento. E Deus sabe como tratar. E não se preocupe, irmão, com o teu irmão, com a tua irmã, pelas fraquezas, por isso ou por aquilo que está falando, fazendo. Irmãs, não se preocupa, Deus sabe como tratar. Olha que eu tenho andado nesse Paraná aí, irmãos, e às vezes eu tenho visto algumas coisas de alguns, lamentavelmente, alguns pastores, que pensam que é dono da igreja,
que pensa que é o dono do povo. Irmãos, este povo aqui, ó, tem um dono. E esse dono é zeloso. O nosso dono é zeloso. Sabe por quê? Porque esta igreja foi ele que edificou. Ele disse: a minha igreja eu vou edificar. É eu. E as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Mas quem pagou o preço por ela foi eu. E eu não dou ela para ninguém. A minha glória eu não vou dividir a ninguém. Quem pagou o preço foi ele. Então aqui, irmãos, a última palavra é dele. Nós somos apenas administradores. E nós, como mordomos do Senhor, nós temos que entender os propósitos de Deus na nossa vida. A vontade de Deus no nosso ministério. Se nós não cuidarmos, Deus tira e dá para outro. E nós temos visto isso, irmãos, em muitos lugares. Pessoas que se enganam, se embebedam, meus irmãos. Porque o poder, ele embebeda as pessoas. Quer conhecer uma pessoa, irmão? Dá um pouquinho de poder para ele. Se embebeda de um jeito que às vezes eu fico olhando, eu digo, coitado. Esse vai cair de ponta cabeça. E ele vai. Sabe, Leocir, às vezes pede o microfone, fala um monte de besteira nas reuniões, e vai. De repente você escuta lá a notícia, olha, juntou lá, não foi nem muita gente, juntou lá meia dúzia no ministério e botou ele para correr. Aí nós recebemos uma ligação, sabe, Nilton? Aí a diretoria recebe uma ligação, pastor, precisa vir aqui, estamos sem pastor. Ué, mas cadê o pastor? Não, aquele lá nós já botamos para correr. Mas como assim? Não, já botamos para correr. Mas estava tão grandão, rapaz. Estava tão grande, tão forte, achava que era o dono de tudo. E tem alguns ainda para dizer que é o cara, irmãos. Ele bota umas roupas. Sabe esses artistas? Vocês conhecem, porque o artista ele coloca uma roupa para aparecer mesmo, né? Sapatão de 2 metros de bico, colorido, uma roupa toda estrambelhada de um jeito, para você olha para mim, será que vai ter show aqui na igreja hoje? Rapaz do céu. Uns negócios estranhos que nem o mais novo convertido é capaz de usar. E aí você vê ele entrando pelos corredores da igreja, todo mundo admirando. Aí de repente você vê, rapaz, Deus colocando o alfinetinho. Aí você vê o cara, de repente, do nada, está lá sentadinho, cabeça baixa. O que aconteceu, pastor? Pastor, estou na prova, pastor. Passou um vendaval lá na minha cidade. E o vendaval entrou dentro da igreja, rapaz, me pegou de cima do púlpito, me jogou lá do outro lado, pastor. Pastor, tem misericórdia, a convenção tem misericórdia. Meus queridos, a Bíblia nos ensina a ser dependentes de Deus. Por isso, aprenda uma coisa: ame a Deus de verdade, de coração. Seja um verdadeiro adorador de verdade, independente daquilo que Deus pode fazer por você, independente daquilo que Deus poderá
fazer na sua vida, no seu ministério, independente daquilo que Deus prometeu te dar e vai colocar você no lugar certo. Adore a Deus por aquilo que Ele é. Sirva a Deus por aquilo que Ele representa na sua vida. Quem é Deus para nós? O que Ele representa para mim? Só de eu estar aqui hoje com vida, eu já tenho que agradecer a Deus. Eu já tenho que louvar a Deus. Olha, irmãos, às vezes a gente fala umas coisas, as pessoas parecem que brincam. 17 dias, o irmão Floresvaldo ficou internado. Uma semana antes, eu encontrei o irmão Floresvaldo. Conversamos mais ou menos uma meia hora. E ele falou para mim assim, eu perguntei para ele, como é que está a saúde, irmão Floresvaldo? Ele falou, pastor, fiz uma bateria de exame, estou zerado. E ele cuidava, a irmã Zuleika falou para mim, que fazia 10 anos que nem refrigerante a Raquel ele tomava. Então ele cuidava da alimentação, fazia exercícios físicos, vocês encontravam ele aí andando, fazia exercício. Pensa num homem que cuidava. Eu falei, que benção, Floresvaldo. E ele alegre, ajudando lá o irmão Lorival na Vila Holanda. Ele me pediu, pastor, posso ajudar lá? Eu falei, vai lá, ajuda lá, já 1 ano atrás, mais ou menos. E ele alegre, conversamos e tal, despedimos. Isso faz uns 20 dias. Depois, numa terça-feira, ele sai da igreja e sente umas dores. Vai para o médico, vai para o hospital, e aí faz um cateterismo, faz uma angioplastia, e ali, o problema não foi o coração, ele pegou uma infecção pulmonar. E aí as coisas foram piorando. A cada dia foi piorando, e o remédio já não fazia reação, e vai daqui, vai dali, vai daqui, vai dali. Foi descansar com o Senhor. Saúde de ferro. Estava zerado. Chegou a hora. E esta hora, nós temos que estar preparados para esta hora. Por isso, irmão, não vale a pena o orgulho, a soberba, o egoísmo. Isso fica tudo. Você não leva nada. Olha para o teu irmão com um olhar de misericórdia, com um olhar de compaixão, e apresente a Deus as suas fraquezas e diga, Deus, tem misericórdia. Mesmo nas suas fraquezas, Senhor, ajuda ele a entender os teus propósitos, o teu querer. Ele vai crescer com isso, ele vai amadurecer. Vai chegar um momento que Deus vai realizar as suas promessas na vida dele, e ele vai estar preparado para entender as situações. Por isso, queridos, que possamos cada dia mais olhar para Deus e dizer, Deus, nesse deserto que estou passando, nesse deserto que tu me colocaste, eu tenho certeza que tu tens um propósito na minha vida. Tu está trabalhando para o meu crescimento, porque tu está lapidando, tu está me preparando, porque a hora que eu tomar posse da bênção, não tem vento que me arranque. Estarei preparado. Saberei ouvir os necessitados. Saberei ouvir as pessoas. E terei uma palavra de esperança, uma palavra de conforto para dar aos corações. É isso que Deus quer que eu e você, como cristãos verdadeiros, aprendemos isso, irmãos. A nossa vida é tão
passageira aqui na terra, que não podemos andar vivendo, brigando com um, com o outro, discutindo, criando inimizades, criando contendas. Não, meus irmãos. Entendamos que somos uma família. E o nosso Deus é o nosso Pai. E quando nós entendemos, reconhecemos as nossas fraquezas, os nossos pecados, Ele nos perdoa, lança no mar do esquecimento, o gozo, a alegria, torna novamente. Por isso, Davi, na sua angústia, no seu desespero, ele clamou ao Senhor. Ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração reto. Não retire de mim o teu Espírito, porque o teu Espírito Santo é que me dá força, é que me faz caminhar todas as manhãs, para chegar à noite e poder te agradecer, te adorar, te louvar por mais um dia. Queridos, tudo que nós precisamos. A humanidade não precisa de coisas, objetos, dinheiro, carro novo, apartamento bom. A humanidade precisa de Deus. O homem que tem Deus, ele tem tudo. Tinha um corinho antigamente, um louvor que a igreja cantava, ainda na época que eu era criança, faz tempo, que diz que quem tem Jesus tem tudo. Como é que é esse corinho? Tem tudo e não tem nada. É tudo isso que a humanidade precisa. O povo precisa só de Deus. Porque quem tem Deus na vida tem tudo. O resto é consequência. O resto vem porque quem tem Deus, Deus traz as bênçãos nas nossas vidas. Fiquemos em pé, queridos.